compartilha com 10 no mínimo. Como é que eu sei que vocês compartilharam? Daqui a pouco começa a entrar um monte de gente. É porque eles vão ver o que você compartilhou e vão clicar. Aí eles vão falar assim, esse barbudinho parece legal, hein? Eu vou segui-lo. Aí seguem. Pronto, você venceu, eu venci, o reino venceu. Então compartilha aí, por favor. Eu estou confiando que você está compartilhando. E aí, nós que somos um grupo pequeno ainda, a palavra de Deus diz, o menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação forte. Deixa eu abrir aqui o meu esbocinho. Hoje nós vamos falar então sobre os 3 níveis da unção, gente. A live anterior, se você ainda não assistiu, ela está no meu canal do YouTube já, Ministério Ricardo Ribeiro. A live anterior eu falei sobre a unção do Espírito, expliquei sobre a unção. E agora nós vamos falar sobre os 3 níveis da unção. Então a segunda aula, né? Então, a unção, gente, como eu falei na live anterior, vou fazer uma recapitulação aqui. A unção, ela é a prova de que o Espírito Santo está se movendo na tua vida. A unção é o Espírito Santo se movendo através de você. O Espírito Santo está em você, com certeza. Mas a unção não tenho certeza, porque a unção é quando o Espírito não está em mim apenas, mas ele está sobre mim. Porque Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para fazer todas aquelas coisas que ele fez. Então, quando o Espírito, ele não apenas está em nós, mas ele está sobre nós, ele ativa uma unção. Com essa unção, nós movemos o sobrenatural para a glória de Deus. Como é que está o teu nível de unção? Você está se sentindo na unção, sem unção? Mas não é unção do fariseu, não. Agora mesmo eu estava navegando na internet, aí mostrou aqui no Rios um culto pentecostal, estava todo mundo no reteté lá, e aí veio um irmão, saiu tocando capoeira, mano, o remanto da capoeira de verdade mesmo, pernada para cá e pé, um mistério da capoeira. Devia ser um capoeirista que se converteu, né? Antigamente a gente tinha até medo de aceitar a capoeira no Evangelho, e agora capoeira virou dança de culto pentecostal. Então tem gente que pensa que está na unção, mas não é unção, gente. Isso é meninice. É legal, pode ser legal, é divertido, ficar lá no culto. Tudo bem, mas eu estou falando de curar enfermos. Eu estou falando de ressuscitar mortos. Eu estou falando de Pedro, Pedro, a Bíblia diz que quando Pedro andava, a sombra de Pedro curava. Sombra, já ouviu falar de sombra ungida, meu irmão? Imagina você ter uma sombra que cura. Os lenços de Paulo eram levados para tocar no doente. Isso para mim é unção. Se chegar perto do endemoniado, você não precisa nem falar nada, o endemoniado já sabe, chegou ungido aqui. Então não tem a ver com reteté, não. É uma unção que serve para o batista, que serve para o presbiteriano, que serve para o assembleano, que serve para a comunidade, que serve para a universal, que serve para o R.R. Soares. É a mesma unção. Não tem a ver com o movimento que cada igreja resolveu ter, cultural, que pensa que vem de Deus, mas é uma cultura. Tá? Mas deixa esse assunto para depois. Quero falar aqui sobre os 3 tipos de unção. Ou os 3 níveis da unção. Olha o pessoal chegando aí. Foram vocês que convidaram, viu? Preste muita atenção. Esse versículo ele começa triste e depois fica feliz. Joel capítulo 2, versículo 17 até o 19. Joel 2, 17 ao 19. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o portal e o altar. Orem,
pedindo: poupa teu povo, Senhor. Não entregue seu povo à vergonha, para que as nações façam vergonha dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo à oração disse: eis que eu envio trigo, faz assim com a mão junto comigo, trigo, vinho e azeite, e deles sereis fartos, e eu não vos entregarei mais para as vergonhas entre as nações. Amém? A irmã da Assembleia, depois eu falo aqui. Então esse texto começa assim: Deus fala, sacerdotes, profetas, ministros, chorem dentro do templo e diga para o Senhor: livra teu povo da vergonha, da miséria, do sofrimento. As nações estão vendo o povo sofrendo, é o teu povo, Deus. E aí eles oraram. E quando eles oraram, logo Deus veio com a resposta. Logo Deus veio com a resposta, e a resposta foi positiva. Então o Senhor se mostrou zeloso, compadeceu-se do seu povo e disse: eu envio trigo, vinho e azeite. Gente, isso aqui é muito poderoso. É sobre isso que eu vou falar hoje. Essa tríade aqui. Parece que é bobagem, né? É trigo, vinho e azeite. Não, isso aqui é muito poderoso. Eu envio trigo, vinho e azeite. E um pouquinho na frente, uns versículos depois, vai vir escrito aquele texto: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o cortador, migrador, devorador, destruidor. É no mesmo texto. Então, esse texto é um texto de restituição. Esse texto é um texto de restituição. Essa live é uma live de restituição. Essa live é uma live de ativação. Essa live é uma live de unção. Mas tudo começou com um choro, quebrantamento, mostrando a decadência do povo para Deus. Falando: Senhor, olha como esse povo está decadente. Então, se você quer viver na unção, você tem que aprender a mostrar a sua decadência para o Senhor. Não é a decadência dos outros, não, meu irmão. A sua decadência. Você precisa mostrar para o Senhor como a sua vida está fétida, destruída, abalada, arruinada. Como o seu casamento está arruinado, como o seu ministério está arruinado, como suas finanças estão arruinadas, como sua unção está arruinada. Você precisa mostrar isso para Deus, em lágrimas, entre o pórtico e o altar, para que Deus venha responder como ele respondeu no versículo 18 e 19 aqui: eu vos envio trigo, vinho e azeite. Então, gente, o alvo é o azeite. O alvo é o azeite. Mas não, entenda uma coisa, vou te falar um rema aqui já. O alvo é o azeite, mas não tem azeite se não tiver trigo. Não tem azeite se não tiver vinho. Qualquer azeite que não tenha trigo, não tenha vinho, não se sustenta. A unção não se sustenta se não tiver trigo, se não tiver vinho. E o que é o trigo, apóstolo Ricardo Ribeiro? Trigo, gente. O que é o trigo para você? Eu não tenho trigo aqui. Deixa eu ver se eu tenho trigo. Tenho trigo aqui. Aqui nessa escritório tem tudo, gente. Tudo que é profético eu tenho. Olha o trigo aqui, ó. Trigo. O vinho e o azeite eu usei. Mas aqui é o trigo, ó. Só aqui é o trigo. Para que serve o trigo? O trigo serve principalmente para fazer pão, para fazer bolo. Por isso, na nossa cultura hoje temos a farinha de trigo. O trigo, ele é usado desde a antiguidade. Então, o trigo, ele aponta para o quê, gente? O que você acha?
Fala aí para mim. O que você acha? O trigo aponta para quê? Vai ser a primeira unção que Deus vai liberar aqui hoje. Eu não ia profetizar hoje não, eu ia só ensinar, mas eu estou ativando, eu estou profetizando na tua vida. Eu estou me permitindo ser boca profética para declarar que Deus vai liberar o trigo na sua vida. Deus vai liberar o vinho na sua vida e o azeite na sua vida. Trigo, vinho e azeite. Então, fala de quê? Vou falar para vocês. Quem chegou mais perto aqui foi o Oli e Joel. Trigo é prosperidade. Trigo é finanças. Porque é com a finança que você compra o alimento. Se fosse na antiguidade que não tinha dinheiro, eu ia falar trigo é comida. Mas hoje não. Porque a prosperidade depende de outros recursos. Da gasolina para você se locomover. Para um aluguel que você vai pagar, porque você não vai ficar vivendo de oca, de tenda. Né? Então, trigo é prosperidade. Trigo é provisão. Trigo é riqueza. Crente pode ficar rico? Deve. Coisa mais linda, irmão, crente rico. Ruim é quando o endemoniado está rico. Trigo fala de abundância, de você ter sobrando, de você poder sustentar. Eu vou sustentar um ministério. Todo mês eu vou botar 10 mil lá naquele ministério. Você deixa automático na tua conta lá. Porque você tem para dar. Porque, gente, é melhor ter para dar do que não ter e esperar alguém para te dar. É melhor ter para dar do que não ter e esperar alguém para te dar. É muito gostoso falar assim, Senhor, usa alguém para me abençoar. É legal, mas legal mesmo é quando você tiver condição de abençoar alguém. Entende, gente? Agora, o que o trigo, o que a prosperidade, o que as finanças tem a ver com a unção? Não tem outra maneira de falar. O que eu vou te falar aqui é o que eu vou falar mesmo. É difícil sustentar a unção com a vida financeira desestabilizada. É difícil sustentar o espiritual quando você está com 3, 4, 5 aluguéis atrasados. É difícil sustentar a unção, a autoridade espiritual se você não tem comida para dar para os teus filhos. Se você está vivendo o que esse texto de Joel diz, como é que fala esse negócio? Opróbrio, né? Como é que fala? Dá nó na minha língua. Vou ler aqui para falar direito. Opróbrio. O que é opróbrio? Vergonha. O apóstolo Marcos chegou aí, chegou na hora certa, que ele é autoridade nessa área. Eu estou falando de finanças por enquanto. Então, quando Joel diz, na verdade não é Joel, é Deus que diz, eu restituirei o trigo, o vinho, o azeite, primeiro é o trigo, porque trigo fala de finança. Para chegar no azeite tem que passar pelo trigo. Né? Joel capítulo 2, versículo 17 ao 19. Para chegar no azeite tem que passar pelo trigo. Para chegar no azeite tem que passar pelo vinho. Porque é difícil estar no azeite se você não tiver resolvido a questão do trigo. O azeite é unção. O azeite é vida espiritual. O pastor sobe no púlpito no domingo e não consegue pregar uma palavra de milagre, uma palavra de sobrenatural, porque ele está preocupado com as finanças da igreja. E que amanhã tem que pagar o aluguel do galpão da igreja. Então a cabeça do pastor está no trigo. E por isso ele não consegue trabalhar o azeite. Mesma coisa você, que poderia de repente orar 2 horas em línguas por dia, mas você não consegue, porque você está fraco, porque você está passando por uma luta financeira. A luta financeira, ela vem para tirar a tua autoridade espiritual. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Quando o anjo vem para Gideão,
E diz assim: Deus é contigo, varão valoroso. Deus vai te usar para você ser um libertador. O maior libertador que já teve até hoje vai ser você, Gideão. Você vai libertar o povo dos midianitas, Gideão. Gideão falou assim: não, será que sou eu mesmo, anjo? Não pode ser eu, porque eu sou pobre. Foi isso que Gideão falou para o anjo. Não, Deus errou. Porque a unção é para os ricos. É isso que Gideão falou. A autoridade é para os ricos. Não é. Mas quando você está na pobreza, você não consegue acessar a unção. Você até acessa, porque eu conheço muito pobre na unção. Mas não sustenta. Porque você está agarrado no trigo. Agora, como é que faz para você resolver o problema do trigo? Agora é a hora para você sair da live. Já vou olhar aqui, tem 73 pessoas aqui. É a hora para você sair da live. Você não aguenta, você não vai aguentar. Como é que faz para resolver o problema do trigo, gente? Na pandemia, eu estava endividado até o tutano. E foi o tempo que eu mais ofertei na minha vida. Dava oferta de 1.000, oferta de 1.500, oferta de 2.000. Porque Deus vai te pedir as melhores sementes nos momentos dos maiores desertos. Vou repetir. Deus vai te pedir as melhores sementes no momento dos maiores desertos. Se eu quiser que o trigo nasça no chão, eu preciso jogar semente nele, no chão. Eu preciso jogar semente no solo. Por que a maioria dos crentes são pobres? E ficam pobres até o resto da vida? Porque não aceitam essa verdade. Com cabeça dura. Ao invés de pegar logo 1.000, 2.000, 3.000, faz a limpa, faz um ato de loucura. Senhor, é isso que vou ofertar. Chega. Faz. No mês seguinte faz, vai fazendo até desatar. Mas não, tem medo, não, Deus me livre. Fica segurando aquela misériazinha, para no mês que vem ter outra misériazinha, e vai vivendo de miséria em miséria. Então a regra que o apóstolo Paulo vai nos ensinar é a lei da semeadura, que a Bíblia toda fala sobre isso, e a própria natureza fala, né? A biologia vai falar sobre isso, tudo fala sobre isso. Como é que eu fiz o meu filho? Semeando da minha esposa. Semeando dinheiro? Não. Você não sabia não que o tchaco lá é semear? Por isso que o nome daquele caldinho lá é sêmen. Significa semente. A vida acontece quando você semeia. Semeando você faz um filho. Você pode fazer qualquer coisa semeando. Entende, gente? Então, você vai dar... Vocês estão me ouvindo aí, gente? Vou esperar, porque uma pessoa diz que está mudo, eu penso que são todos. Eu entro no parafuso aqui, ó. Estão me ouvindo? Me digam. Ah, tá bom, obrigado. O som tá ótimo. Então, gente, se você tá ruim financeiramente, semeia. Semeia muito. Mas se você tá pior, tá muito ruim mesmo, semeia mais ainda. Semeia. E vai semeando até alcançar o trigo. Hoje eu tenho trigo. Quem vem aqui em casa vê. Eu não fico falando detalhe da minha vida na internet porque pode pegar mal. Quem vive, quem caminha comigo vai entender. Hoje eu vivo o trigo. Vivo. Tá tudo bem, minha irmã. Eu vivo o trigo. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não olho mais preço de coisa no mercado. Muito tempo. Vou comprando. Chego em casa, nem sei quanto eu gastei, que eu passo cartão sem olhar. Eu não olho para o computador do mercado.
Não estou dizendo, ai, está sendo snob. Não estou sendo snob, eu estou sendo um modelo para que você diga, eu quero ser assim. Ou você pode dizer, ele é snob, fica na tua pobreza. Fica aí andando de mercado em mercado para escolher o mais barato, a carne mais barata que é mais podre. Tá bom? Então é o trigo. Mas a promessa de... Gente, olha, quem chegou depois, pelo amor de Deus, ouve essa live desde o começo. Ela vai ficar salva aqui, mas ela vai para o meu YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. É melhor assistir lá. Quando acaba a live, 15, 20 minutos depois já está lá no YouTube. Ouve essa live. Isso pode mudar a tua vida. Então a promessa de Joel vai dizer, eu restituirei o trigo, o vinho e o azeite. Primeiro é o trigo, porque o trigo vai falar de finança, vai falar de prosperidade. E quando você resolve essa questão do trigo, automaticamente uma outra questão se resolve. O vinho. Porque o vinho é consequência do trigo. Explica melhor, apóstolo. O vinho é consequência do trigo. Por quê? Vocês acham que o vinho significa o quê, gente? Fala para mim aí. O vinho significa o quê? Não vai na religiosidade, não. Vai no profético. No original do vinho no Antigo Testamento. Isso mesmo, vocês estão de parabéns, estou orgulhoso de vocês. Vocês estão muito, glória a Deus, estou orgulhoso. O vinho é alegria, felicidade. Agora, olha que coisa interessante, quando você resolve o trigo, o vinho se resolve. Por quê? Estou com dinheiro, estou feliz. Olha o sorrisão. Eu estava triste, gente. Eu estava triste. Mas agora, quando eu vejo meu filhinho indo para a escola com a mochilinha nova, com um tênisinho novo, né, gente? Quando você vai no mercado e a tua filha olha assim para aquele amandita lá vendendo lá aquele chocolatinho, aquela batatinha frita do tubinho assim que é mais cara, Pringles. Aí ela fala assim, pai, posso pegar uma? Com medo, né? Medo do tempo da pobreza. Você fala assim, pega 2, minha filha, pega 3, pega 4. Pode pegar. Nós estamos felizes. Hoje eu falei para minha esposa, antes de começar a live, amor, felicidade. Eu mandei no WhatsApp, porque ela estava no outro cômodo aqui, a casa é grande. Eu botei alegria, alegria, alegria. Alegria. Aí ela, o que é isso? Eu, vai no mercado e compra o que puder para a gente comer hoje, coisa boa. Compra lá, compra lá. Pega o meu cartão. Eu tenho a senha do cartão, porque geralmente ela tem o cartão dela, eu tenho o meu. Eu uso o meu cartão. Alegria, felicidade. Vamos ver um seriado, já escolhi um seriadinho legal aqui, que saiu. Vou sentar no sofá com a família, vou comer, vou sorrir, vou assistir um seriadinho e vou dormir. Agora, a alegria vai muito além de uma consequência do trigo. Preste atenção. A alegria vai muito além de você estar feliz porque tem dinheiro. Porque a alegria que o Senhor quer te dar, ela independe das circunstâncias. Ainda que a figueira não dê seu fruto, não haja fruto na vide, ainda que a figueira não floresça, né? Não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Essa é a alegria. Deus me lembrou desse versículo agora. Essa é a alegria que nós precisamos receber. A alegria independente das circunstâncias. Você está passando por um momento difícil na tua vida, mas você está firme. Sorri, está de cabeça erguida. Mas não é psicopata também não, né? Psicopata, morreu a mãe, estou feliz. Hoje, você é psicopata, irmão. Você tem o direito de chorar, de sofrer o momento da dor. Mas não é para viver na dor.
O problema é que tem gente que vive na dor. Então essa alegria, ela é uma alegria sobrenatural. Por isso que quando Deus diz, eu restituirei o trigo, o vinho e o azeite, Jesus está falando de algo muito grande. Lembra que eu falei no início da live? Isso é coisa séria. Quando Deus diz, eu restituirei o trigo, o vinho e o azeite, Ele está dizendo, eu vou resolver o problema financeiro teu, eu vou te dar uma alegria que não acaba, e vou te dar a unção, o azeite, que eu vou falar já já. Toma posse em nome de Jesus. Eu estou sentindo uma unção muito forte aqui. Eu tenho plena convicção de que Deus está trabalhando aí na tua casa. Uma irmã colocou aqui, ainda há pouco, nessa live Deus está abrindo os céus sobre nossas cabeças. Eu senti isso. Eu senti isso. Então, alguém postou aí o que eu ia falar. O que a Bíblia diz? Ó, a alegria do Senhor é a nossa força. O que significa isso? Não tem como eu ficar fraco, mano. Porque a alegria do Senhor habita em mim. Não tem como eu ficar fraco, com os ombros caídos, fracote. Não. A alegria do Senhor habita em mim. Na pandemia, meu pai e minha mãe morreram na mesma semana, gente. Eu fiquei uma semana sem fazer live só para não ficar feio. Para vocês não falarem que eu sou psicopata. Fiquei uma semana, depois voltei. Voltei firme. Peguei Covid antes deles morrerem. Eu estava mal. Eu tinha cabelo compridão de rabo de cavalo. Estava todo descabelado. Aí, eu estava assistindo a live do Judá Bertelli. Ele me chamou. Eu entrei descabelado mesmo. Porque ele é doido. Eu sou mais doido que ele. Alegria. Bom te ver aqui, pastor Moisés, meu amigo. Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso também é alegria. Porque quando você está ferido com a igreja, não consegue mais ir para a igreja, as pessoas dizem assim, vamos para a igreja, você diz assim, ah não. Mas quando alguém diz, vamos para a igreja e você fica feliz, essa é a alegria do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E alegria, pega essa aí, gente, para o retetê. Alegria é uma unção. Alegria é uma unção. Que a Bíblia vai falar lá em Isaías 61, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Então é o óleo de alegria. Alegria é uma unção. Você já viu alguém na unção do riso? Polemizei agora, hein? Você já viu alguém na unção do riso? Coisa linda, gente. É a coisa mais linda. Quando o Espírito Santo pega um na risada. Aí começa assim. Aí você olha para o lado, tem alguém olhando sério para você. Você não consegue parar, daqui a pouco que ele está rindo também. Daqui a pouco a igreja toda está rindo. Eu já vi gente deitada no chão, de segurar a barriga de tanto rir assim. A unção do riso. O que é a unção do riso? É um derramar de alegria de Deus sobre uma igreja. Alguém diz assim, isso é do diabo. Gente, a alegria não é do diabo, não. A unção do riso não pode ser do diabo, que é alegria. Não tem nenhum stand-up lá fazendo piada, não. É o Espírito Santo que traz alegria para a igreja. Então, a alegria é um óleo, é uma unção que Deus pode te dar para você estar sempre feliz. Eu sinto uma unção de alegria sendo derramada aqui hoje. E a alegria também tem a ver com a sua salvação em Cristo. Porque a alegria deve ser uma evidência da salvação. Uma evidência. Por isso o salmista vai dizer lá no Salmo 51, versículo 12, torna, Senhor, a me dar a alegria da salvação. A alegria da salvação. Você diz, eu sou salvo, mas está sempre triste. Eu sou salvo, mas está sempre carrancudo. Pai do Senhor, passeou. Senta no púlpito, lá tem uns presbíterosão, né, que senta no púlpito, parece até um general. Falta alegria. Falta diversão. Alegria não é pecado. E a alegria, atenção,
A alegria é fundamental para você chegar na unção do alto nível. Então, primeiro Deus vai restaurar o trigo, que é a finança, depois o vinho, que é a alegria, porque agora você está resolvido na finança e você está na alegria. Aí Deus olha para você, fala assim, uau, ele está trigo, tem até uma moeda de Israel aqui, ó. Aqui está dentro, cheio de moeda de Israel, dinheiro, dólar, aqui dentro. O trigo, o vinho, ele está cheinho de trigo, ele está cheinho de vinho, ele está cheio de bênção, ele está cheio de prosperidade, ele está cheio de alegria. O que está faltando agora? O azeite. Restaurarei o trigo, o vinho e o azeite. Aí Deus entorna óleo quente na sua cabeça. Óleo quente, meu irmão. O azeite no Antigo Testamento ele era usado para ungir reis e sacerdotes. Deus quer te dar uma unção de governo e uma unção sacerdotal profética. O azeite é símbolo da manifestação do Espírito Santo, da unção. Então é agora que você, nesse momento, que você começa a sentir a unção entrando dentro de você. Porque as estruturas do trigo e do vinho foram resolvidas. O problema, gente, é que as pessoas querem ter a unção sem resolver as questões anteriores. Ah, não preciso de... Eu subi um monte uma vez para orar, aí encontrei um irmão. Aí esse irmão apontou para um outro e falou assim, está vendo aquele irmão ali? Ele vive no monte, ele sobe no monte 3 vezes por semana, 4 vezes por semana para orar. Que irmão muito ungido. Aí eu cheguei lá para falar com o irmão, 2 dentes na boca, um aqui e outro aqui. Mas eu já escandalizei, pelo amor de Deus. Está na unção e não tem dente. Resolve o dente para depois estar na unção, gente. É o contrário. Entendeu? É o que acontece, gente. É uma realidade. Ah, mas quem não tem condição de resolver o dente? Tem. Ele tem Deus na vida dele, ele tem irmãos, ele tem amigos, ele tem condição. Só lutar, só correr atrás. Entendeu? Aí eu perguntei, cadê tua esposa? Não, minha esposa fica em casa, eu fico aqui no monte orando a semana inteira, ela fica em casa. Ó. Como é que deve estar o casamento do irmão? Deve ter alguém consumindo a esposa dele lá. A esposa fica em casa. Que história é essa? Então, esse é o azeite sem trigo. Esse é o azeite sem vinho. Quantas irmãs, profetas de Deus eu conheço, mulher de Deus, sabe essa mulher de Deus que tem nas igrejas? Vaza. Quantas irmãs, mulheres de Deus, profeta, eu conheço, que quando eu vou me aproximando, elas deixam o manto profético de lado e mostram a realidade para mim. Profeta, apóstolo, ora por mim, estou passando uma luta aí, ó, devendo 4 aluguéis, marido está saindo de casa, tá. Mulher de Deus. Qual é o erro dela? Buscou o azeite, mas esqueceu do trigo e do vinho. Aí ela entra no manto do azeite, está tudo bem, grande mulher de Deus. Mas quando ela para do azeite, não tem trigo nem vinho. Entende, gente? Então, a ausência do trigo compromete o vinho. Porque o trigo vem primeiro. Trigo, vinho e azeite. Se não tiver trigo, compromete o vinho. Como assim, apóstolo? Vinho é alegria. Se não tem dinheiro, não tem alegria. Nem vem dizer que tem. Não tenho sim, apóstolo. Eu estou passando fome aqui, mas estou passando pela prova, dando glória a Deus. Na música é legal. Então, a ausência de trigo compromete o vinho. E a ausência de vinho compromete o azeite.
porque você não tem alegria, como é que você vai estar na unção, meu irmão? Não sustenta. E a ausência de azeite compromete o reino de Deus na nossa vida, compromete o ministério. A ausência de azeite compromete o chamado. A ausência de azeite compromete o resultado na vida das pessoas, nas nações. Tem que ter azeite. Mas para ter azeite tem que ter vinho. Mas para ter vinho tem que ter trigo. Mas para ter trigo tem que ter fé. Tudo começa no trigo, gente. Lembra que eu falei, o trigo é semear. Tem que semear. Tem que pegar a sua melhor semente, aquela que vai te arrebentar. Aquela que você fica pensando, será que eu estou maluco? É essa. Se você não pensar, será que eu estou maluco? Não é ela. Será que eu estou doido? Trigo, você semeia. Para depois prosperar, vem a alegria. Azeite. Não precisa semear azeite. Nem o vinho. Né? É o trigo. A chave está no trigo. O poder está no azeite. E o vinho fica no meio. Tá bom, gente? Então, o azeite, olha que coisa interessante. O azeite depende da prensa. Depende da prensa. Amassar a azeitona. Eu fui lá no Monte das Oliveiras. Coisa mais linda, gente. As azeitoninhas, assim. Um monte delas. Não estava na época, não. Elas estavam bem pequenininhas. Tinha oliveira, gente, de 2.000 anos. Outras mais novas. Não vejo a hora de voltar naquele lugar. Então, o azeite depende da prensa. E é o Senhor que vai fazer esse trabalho. Não é você que faz. O vinho depende da fermentação do vinho. E é o tempo que vai fazer esse trabalho. Não é você que faz. Mas o trigo depende da plantação, da semeadura. E isso é você que faz. Amém? Então é isso, gente. Que o Eterno te abençoe. Gente, essa é a segunda aula ainda, tá? Essa segunda. Vão ter aí mais umas 4 ou 5 aulas dentro desse contexto de unção e poder, impartição, transferência de unção. Muito legal. Amanhã, 19 horas. Não deixe de vir. Convide alguém. Se você quiser receber o aviso da live em tempo real, um linkzinho para clicar, basta entrar no meu WhatsApp pessoal, digitar grupo. Como é que entra no WhatsApp? No link da bio aqui da descrição. O link da bio para quem está no Instagram, no link da descrição tem lá meu WhatsApp. E no YouTube geralmente eu boto aqui embaixo. Então, entra no meu WhatsApp, escreve grupo, só escreve isso. Aí eu vou te botar num grupo para você receber o link. Assim que eu entro na live, nossa secretária querida, Chayana, manda o link para todos os grupos, tá bom? E se você receber uma direção de Deus de plantar, de semear sobre essa live, Senhor, eu quero semear sobre essa palavra, sobre essa live, para que se cumpra na minha vida. No mesmo WhatsApp, você fala comigo e eu te envio o código do Pix. E oro pela tua vida assim que você fizer a semeadura, tá bom, gente? Então amanhã, 19 horas, que o Eterno abençoe vocês. Tchau, tchau.